Lição 4. O batismo com o Espírito Santo. O momento em que um cristão novamente nascido, que usufrui a salvação, crendo na promessa de Deus e mediante o Senhor Jesus Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo, e a evidência desta maravilha são línguas estranhas sobrenaturais, que muita gente continua descrendo e achando que isso é invenção de Azusa Street. Não tem nada a ver. Está lá em Isaías 28, a promessa das línguas estranhas. Isaías 28. Eu não vou ler que o tempo não dá. E outra coisa, os amigos e irmãos sabem que o próprio Senhor Jesus, e ninguém sabe nada, ninguém sabe mais do que Jesus, ele disse: falarão novas línguas. É esse assunto da lição número 4. E isso aconteceu em Jerusalém no dia do Pentecostes. Eles, pelo Espírito Santo, e de maneira sobrenatural, eles falaram novas línguas. E interessante, naquela ocasião, Deus lhes deu pelo Espírito Santo línguas conhecidas dos homens. Quando se lê a passagem de Atos 2, onde está uma parte da lição de hoje, eram mais ou menos umas 13 ou 14 nações, cada um com sua língua. Imaginai que maravilha, imaginai que surpresa não foi. E essa maravilha acontece ainda hoje. O texto áureo diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, não são línguas que você fala a seu critério, mas que o Espírito Santo toma o mecanismo fonador da pessoa, e isso eu não sei explicar, porque isso é um ato divino. É como a lição passada, que fala da deidade. Quem é que tem condições de explicar a deidade do Espírito Santo? Quem é que tem capacidade para explicar a deidade de Deus mesmo? Ninguém, porque é um mistério. Ela ultrapassa a razão humana. Mas pela fé nós cremos, pela fé entendemos, pela fé aceitamos, e essas verdades são verdades maravilhosas. A lição, ela contém, na revista, 4 pontos ou 4 tópicos. O primeiro, que é a promessa do batismo e o seu cumprimento. O segundo, os conceitos do batismo com o Espírito Santo. Os conceitos. Ou seja, a ideia geral do batismo. Isso extraído da Bíblia. O terceiro tópico, como receber o batismo. E o quarto, os resultados do batismo. No primeiro tópico, a analogia do batismo. Por que é que as Escrituras, para essa experiência, usam a palavra batismo? Você já pensou nisso? Batismo é um termo técnico. E por que é que Deus usa nesse contexto? Em todo batismo, há pelo menos 3 elementos. Em todo batismo tem que haver um candidato. Tem que haver um batizador. E tem que haver um elemento para a pessoa ser imersa. No batismo com o Espírito Santo, quem é o candidato? É o crente, que está ansioso e buscando. E quem é o batizador? O Senhor Jesus Cristo. Isso está bem claro na palavra de Deus. E qual é o meio, se assim eu posso falar? Qual é o meio ou elemento em que o crente é imerso? Não é apenas tocar, é ser imerso. A palavra batismo significa, ao pé da letra, imersão. Por falar nisso, muita gente pensa que a palavra batismo no original é submersão. Não é bem isso. O termo, literalmente, é imersão. Qual é o elemento em que o crente é imerso? O elemento em que o crente é imerso é o Espírito Santo. Ele é imerso nele. É algo, uma experiência maravilhosa. E o melhor é você buscar e receber. Porque não há condições de a gente explicar a contento. Melhor é você buscar e receber. Outra coisa, no primeiro tópico, a Bíblia conta que João Batista, ele disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza. Para que maior testemunho do que esse? Quem foi João Batista? Ele foi precursor, ele foi o arauto do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito é o que batiza.
E exatamente foi sobre Jesus que o Espírito desceu lá no Jordão. Mas nós temos, irmãos, um testemunho ainda maior. O próprio Senhor Jesus disse lá em Atos 1, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E a promessa cumpriu-se. É o assunto da lição de hoje. Outra coisa, o batismo é chamado também de dom, de dádiva. Dom quer dizer uma dádiva, um presente. Então você não precisa fazer nada para receber, a não ser estender a mão. Mas que mão? A mão da fé. Ou seja, o Senhor Jesus nos batiza, não é por causa do nosso mérito, não é por causa da nossa maturidade, é por causa da nossa fé. Fé absoluta. Deus não falha. Se Deus em algum tempo tivesse falhado, é claro que eu estou evitando de pecar. Mas não, Deus é infalível. Então não vale a pena confiar na promessa dele? O batismo é chamado de dádiva, mas o batismo também é chamado de revestimento. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é algo tão maravilhoso, é algo tão glorioso, que a Bíblia usa vários termos para tentar que eu digo é colocar na nossa mente. Para Deus não existe dificuldade, mas para eu e você existe. Deus sabe disso e colocou na Bíblia vários termos significando o batismo. Ou seja, Deus querendo dizer, se você entende um pouco dessas figuras humanas, você poderá entender melhor. E essa última que eu estou citando aqui é o batismo chamado de revestimento. Ou seja, a pessoa já está vestida e agora recebe outra veste por cima. E qual é essa primeira veste, figuradamente? A salvação. A Bíblia compara a salvação a uma veste. A Bíblia conta que uma pessoa que vive em pecado, que está em pecado, ela diante de Deus está despida. Mas quando ela está salva, ela está vestida com as vestes de salvação. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. E para falar a verdade, a expressão original é mais forte. A expressão original é mais forte e eu convido os ouvintes e os telespectadores para estudar o Antigo Testamento, em 2 livros. O livro de Juízes e o livro de Crônicas. Lá está melhor explicado isso aí. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo revestiu. Ao pé da letra significa que o Espírito Santo se vestiu neles. É muito difícil, às vezes, entender essa frase. E o batismo, ele faz isso. Então, é um revestimento para quê? É que Deus sabe que a batalha espiritual que a igreja enfrenta contra as hostes do diabo, e muitas vezes de maneira disfarçada, não é fácil. Mas o poder do Espírito Santo, ele é um escudo, ele protege, ele capacita. E o batismo é chamado de revestimento. E, concluindo, os resultados do batismo com o Espírito Santo. Eu vou destacar apenas um deles devido à nossa limitação de tempo. Um deles diz, um dos resultados do batismo é maior glorificação do nome do Senhor. E eu diria, não é primeiramente maior glorificação, é maior conhecimento. É possível que muita gente que está me vendo e ouvindo tenha dificuldade em entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eles pensam que aquilo que eles sabem de Jesus é tudo. Que nada, meus amigos. Quanto mais você tiver do Espírito Santo, mais você entenderá a respeito de Jesus. Lembre-se, a palavra de Deus revela quem é Jesus. Mas você quer conhecer mais, melhor quem é Jesus? Em todo sentido, encha-se do Espírito. Você vai ver detalhes que você nunca imaginou na sua vida. O Espírito Santo, além de revelar quem é Jesus, ele também é o elemento que Deus usa para nós glorificarmos a Deus.